Uma dica para você que é editor de vídeo, né? Recentemente apareceram algumas polêmicas no YouTube referente à edição de vídeo, né? Pessoas não recebendo valores advindos de sua edição, certo? E agora, eu vou processar alguém especificamente, entrando com um processo, gastando com um advogado para necessariamente conseguir o valor, né? Compensa isso, né? Teoricamente, se o valor for baixo, né, não compensaria, né? Não sei quanto que alguém cobraria numa edição de vídeo, mas se for, por exemplo, R$ 1.000, não cobraria ainda, né? Porque seria muito mais gastoso entrar com um processo e o retorno não seria necessariamente um valor equivalente a esse gasto que teria com advogado, com tudo mais. Então, o que você pode fazer para se resguardar, certo? E aí vem a primeira questão. Eu sei que muitas vezes a conversa é toda feita de forma virtual, certo? Mas é interessante que se tenha um documento específico, um contrato pela prestação do seu serviço. Por que isso? No direito, a gente tem duas fases, uma fase que a gente chama de conhecimento e uma de execução. Basicamente, de conhecimento é para ver quem tem direito, e a partir do momento que tem o direito, tem uma sentença que transitou, eu posso executar essa sentença, né? Eu tenho um título e eu posso executá-lo, certo? Então, se você não tem nenhum documento, nada disso, só tem conversas, você tem que primeiro passar nessa fase de conhecimento, que por vezes pode demorar 1, 2, 3, 4 anos, para depois ter essa parte de execução. Então, como que eu faço isso de uma forma mais rápida e melhor? Você fazendo um contrato específico, certo? Contratando, né, no caso, um advogado para fazer isso, mas fazendo um contrato específico. Esse contrato, preenchido as formalidades legais, assinado por duas testemunhas, assinado por vocês dois, ou seja, você e a pessoa que contratou o serviço, com cláusulas delimitadas, assinado digitalmente, pode ser pelo Gov, por exemplo, tem força de título executivo extrajudicial. Então, um documento particular assinado por duas testemunhas tem força de título executivo extrajudicial. O que isso significa? Significa que você, se você não receber, você tira essa parte do conhecimento, certo? Você não vai precisar entrar com o processo de conhecimento, você vai poder entrar direto com a execução. Porque o documento que você formalizou te dá legitimidade para entrar direto com a execução. E aí fica mais fácil. Você não tem que provar quem tem direito, porque o direito você já comprovou, porque você tem um documento específico assinado por duas testemunhas, um contrato formal. Então aí você tem essa possibilidade. E o mais importante, você não necessariamente precisa de um advogado para executar esse título. Por quê? Porque você pode entrar direto com a execução, com base nesse documento, sem advogado. Dívidas até menos de 20 salários mínimos, você não precisa de advogado para entrar no juizado especial civil. Então, imagine a seguinte situação, você, o editor de vídeo, fez um contrato de prestação de serviço, esse contrato foi devidamente assinado por ambas as partes, reconhecido e também assinado por duas testemunhas, virou um título executivo extrajudicial. A parte não pagou, então agora o que você pode fazer? Você pode executar judicialmente no juizado especial, sem gastar com advogado, você pode ir você mesmo no juizado, preencher um termo, e aí o juizado mesmo vai entrar com a demanda em seu nome, certo? Sem precisar arcar com custas do advogado. Logicamente, que eventuais... ele apresentou algum tipo de impugnação e tudo, quem vai ter que se manifestar é você. Mas aqui você já não teria o gasto com o advogado. E o mais importante, quando a gente fala de procedimento, você teria já tirado uma parte do procedimento, que é o processo de conhecimento, que demora aí 1, 2, 3, 4 anos para ver quem tem o direito, porque se você tem um documento assinado digitalmente, confirmado por duas testemunhas, inclusive assinado pelo Gov, esse documento se torna um título executivo judicial, então você passa dessa primeira fase e já vai direto para a execução. Então você poupa tempo, gastos e recursos. Provavelmente você não vai ter que gastar praticamente com nada, certo? Logicamente, você vai ter que gastar com o advogado. E a gente fala desse contrato por quê? Porque é o que a gente chama de advocacia preventiva. Você faz questões, contrato, dá um gasto inicialmente com o advogado para não ter prejuízo posteriormente, porque posteriormente é muito mais caro. Então você gasta esse um pouco com o advogado para fazer esse contrato, esse documento, faz com que toda pessoa que contrata seu serviço assine esse documento e você assine também com duas testemunhas, certo? Para se resguardar. E se a parte não paga, você pode executar sem advogado, sem gastos. Então você tem um gasto inicial para poupar recursos para posteriormente não ter nenhum gasto, certo? E aí você não precisa entrar com um advogado judicialmente, porque causas até menos de 20 salários você não precisa de advogado,
certo? Então você não precisa de advogado para entrar com a ação e você já tem um documento que legitima você a entrar direto com a execução, não precisando entrar com a parte de conhecimento. Então você já poupa tempo e recurso. Então se você é um editor de vídeo, para você não ter esse problema, faça esse contrato de prestação de serviço. Esse contrato de prestação de serviço, existe um modelo de internet, mas os modelos de internet são geralmente muito ruins, tá? Então contrate um advogado só para fazer esse documento para você. Tem um gasto inicial com isso, mas para poupar recursos futuramente. Inclusive se livrar de dor de cabeça, porque a advocacia preventiva é muito mais para você poupar gastos futuramente. Você gasta um pouco com o advogado nesse momento para não gastar posteriormente, certo? E aí você vai conseguir cobrar a pessoa que está te devendo e provavelmente a pessoa vai ter que pagar, né? Se entrar judicialmente, sem advogado, já com a parte de execução. E se ela não paga, aí você pode já pedir bloqueios e tudo mais. Bloqueio de conta, bloqueio, penhora de veículos e tudo mais para receber o valor que lhe é devido, sem gasto e de forma mais simples. Então, faça um contrato através de um advogado de sua confiança, certo? Que com base neste documento você vai ter a possibilidade de entrar direto com a execução se a pessoa não pagar, e você vai poupar tempo e recursos. E vai ser melhor para você porque você vai ter menos dor de cabeça. Fique com essa dica.